O que sei é o seguinte. Esta ilha, reza a história, alguém tinha passado por aqui, descobridores, só que não quiseram isto, que era muito pequenino, andavam à procura de continentes, países grandes. O depois veio de Portugal, que é o Gonçalo Velho Cabral, mandado pelo rei também descobrir, e veio aqui para o Atlântico, né? E quando eles vinham já perto da ilha, esta ilha tinha mato até o mar, e tinha muito incenso, já o cheiro do incenso e das gestas já estava cheirando e sabiam que estavam perto de terra. E quando eles resolvem missa dentro da caravela todos os dias, quando eles vinham rezando missa, vinha sempre um homem no mostro, tratava um cesto, um sítio que ele se punha lá em cima para ver se via terra. E quando eles disseram Santa Maria, ele gritou: terra, terra. Isto, não sei bem se é certo, se é lenda, mas é o que os meus pais e meus avós diziam, e isso que foi descoberto assim. Por isso é que puseram o nome de Santa Maria. O depois chegaram à terra, que foi na Praia de Lobos, o senhor já esteve ali, que desembarcou não foi ali, isto era tudo mato até o mar, e então é que eles começaram a trazer gente do continente, penso que foi do Alentejo, não tenho bem a certeza, começaram a desbravar isto e começaram a semear, trouxeram animais para aqui, ovelhas, e para depois coelhos, para depois terem que comer, para dar alimentação àquela gente, né, que vinha para aqui trabalhar. E então é que começaram a desbravar isto, foi andando, que foi ali naquela zona da Praia de Lobos. Aquele terreno todo que está ali, que é um deserto, né, e aquilo tudo de trigo. Depois eles começaram a semear muito trigo aqui, que até esta terra aqui era boa para trigo, principalmente naquela zona. E então foi dali que saiu centenas de toneladas de trigo para o continente e para o norte da África, daquele terreno que hoje a gente vai lá sobre a rocha. Sobre a rocha porquê? Porque tinha pouca altura de terra em cima da rocha, e o passado dos invernos foram levando a terra, e depois ficou assim, sem nada, sem ter nada, só rocha, mais nada, né? Isto foi o princípio disto. E depois veio então outras coisas, veio a laranja, veio o pastel, mas então já foi coisas mais para a frente, já de um país qualquer, de Flandres, que veio gente para aqui também fazer o pastel, mas isso então já foi mais para a frente, já depois disto está tudo, ou quase tudo povoado, né? A vida deles primeiros era uma vida muito, muito má, porque eles não tinham, eles faziam umas casas para morar, talvez nem de madeira era, talvez de palha ou qualquer coisa, que aquela gente viveu, porque não havia casas aqui, né? Mas aquela gente sofreu muito, muito, muito. Que os invernos eram muito rigorosos, não tinham lugar para se abrigar dos invernos, e foi muito, muito triste para essa gente que viveu aqui, os primeiros povoadores daqui. E depois aquilo foi andando, e então começou, fim de então, talvez centenas de anos, a imigração. A imigração foi, eles fugiam dos barcos baleeiros, os habitantes daqui. Esses barcos baleeiros da América andavam baleando no mundo inteiro, e vinham aqui à terra buscar água. E eles, quando vinham o barco, e os barquinhos pequeninos que vinham buscar a água iam ter com eles, levam-me para a América. E eles diziam assim: eu vou-te levar, só que a gente vamos estar anos e anos a balear no mundo inteiro. Quando a gente passar pela América, a gente deixa vocês. E então, passavam pela América, eles diziam: olha, aqui é que é a América. E eles entravam para ali dentro, naquele tempo era... Foi os primeiros que partiram daqui, assim. E depois aquilo foi andando, depois foi a imigração, e chegou-se a ponto que a imigração foi uma coisa muito importante para os Açores, porque se não fosse a imigração, era muito mau a gente viver aqui nestas ilhas, sem ter a população a aumentar, sem ter alimentação, com fartura, né? Porque naquele tempo a alimentação era muito pouca, muito pouca. Os grandes
Os ricos de Santa Maria cultivavam os terrenos, o trigo, para exportar. Mas o povo que trabalhava aqui não comia daquilo. Comia era bolo de carrilho e raiz de feito seca. E os ricos punham aqui nas covas. Ainda há sítios aí que tratam as covas, metiam ali um mantimento à espera que o barco passasse para levar aquilo. E o pessoal que trabalhava aqui comia pouco, mal, e muitos passavam fome, né? Isto foi os primeiros povoadores daqui. A terra é boa, mas só que há aqui um problema, que esta ilha é muito seca, né? Que até havia um homem qualquer, não sei se era dos primeiros povoadores, que dizia: Santa Maria tem um terreno bom para dar, só que é preciso o sol numa mão e a água na outra. Quando o ano é temperado, faz sol e chove, dá bem, mas houve aqui anos e anos de seca, grandes novidades, que isto não dava nada. O terreno é bom para dar, mas é preciso chover. De onde que em São Miguel, o terreno que eles têm lá é diferente do nosso. É outra qualidade de terreno, um terreno que é mais areia e aguenta mais umidade. E a gente aqui não, por exemplo, aqui está há 2, 3 meses que não chove, porque o nosso terreno aqui é barro. É barro e é solão. Há uns sítios aqui para cima que a gente trata de solão, e lá para baixo é barro, tudo barro, né? O barro era daqui que ia o barro para São Miguel, para eles fazerem doce e... Hoje em dia, a maior parte dos terrenos parecem abandonados ou são pastos? Pastagem. Hoje os terrenos é pastagem. Antigamente a gente tinha que cultivar todo o bocadinho que se pudesse em Santa Maria, porque a gente só vivia do mantimento que a ilha dava. Hoje é diferente. Hoje a farinha vem do Canadá, vem de outros países, né? E a gente já para ter aqui sustento suficiente não é preciso trabalhar nas terras. E depois há aqui outra coisa, que a mão de obra para trabalhar nos terrenos é muito cara. E a gente não consegue, por exemplo, para semear trigo ou semear milho, pagar tudo já não dá. Porque o milho que vem dos outros países sai muito mais barato do que o que a gente cultiva aqui. E por isso é que acabou isso tudo. As terras acabaram. Agora é tudo pastagem. Pastagem porque começou a invasão do gado, que é esse gado que vem de fora, e é o que as pessoas vão vivendo aqui, é disso. Os lavradores, principalmente os lavradores, né? Estão a viver a isso, porque criam no gado, exportam no gado para o continente, para a Madeira, e é daí que eles vivem, porque o gado aqui é uma fortuna, aqui em Santa Maria, né? Se não fosse o gado aqui, eu não sei como é que esta gente vivia, né? E já de onde que naquele tempo a gente tinha que trabalhar a terra, todo um bocadinho, tudo, a gente vai ali por aí fora e vê ali bocadinhos pequeninos nessas barreiras, mas aquilo era tudo cultivado. Tudo. Porque se eles não cultivassem não tinham nada para comer. Depois veio a guerra, veio esta guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a primeira já não é do meu tempo, mas esta foi do meu tempo, e veio a guerra, e com a guerra ainda era pior, porque não vinha nada. A gente tinha que comer o que a terra dava, porque o mundo andava em guerra e era assim, essa vida aqui era assim, né? O senhor pode falar-nos hoje em dia que cultiva? Ué, o que se cultiva, hoje é a maior... Você, o senhor. Eu cultivo repolho, couves, tomate, batata doce, batata inglesa, ervilhas e uma coisa que tratam courgettes, também uma coisa que é parecido aos pepinos, né? Isso é tudo que eu cultivo. Tudo quanto é da nossa alimentação, eu cultivo tudo. Porque aquilo que cultivo, sei como é que é cultivado. O que a gente compra não sabe como é que foi cultivado, né? E depois já sabe que as coisas são muito caras, e assim eu vou cultivando, enquanto eu puder, quando não puder, pois não faço isso, mas vou cultivando e vou tendo tudo com fartura em casa.
O senhor pode falar-nos do trabalho dos seus pais? O trabalho do meu pai foi um homem que gostava muito do mar, de andar na pesca. No princípio da vida dele, talvez trabalhasse um bocadinho na terra, mas depois a gente nascermos, já éramos rapazotes, e a gente já tratava das terras, tinha-se bois, tinha-se vacas. E o meu pai era no mar. A vida do meu pai foi no mar, sempre, sempre. Porque ele gostava muito da pesca, do mar, mas também apanhou tempestades fortes, que teve um ano que ele mais três amigos que caminharam aqui de São Lourenço, num barquinho, à noite. Chegaram lá ao Porto dos Anjos, onde eu moro, não puderam entrar. O tempo cada vez a mais, e eles andaram no mar à deriva. Já contavam mais com a morte que com a vida, né? E então aí meu pai aborreceu um bocadinho o mar e teve uns anos que não foi o mar. Mas eu depois, quando via o mar manso e os barcos no mar, dava-lhe saudades. E aí ele começou novamente, até não poder ir mais. Mas geralmente a vida do meu pai foi na pesca, que a gente é que tratava das terras. Como é que se passou o desembarque dos americanos? O desembarque dos americanos era ali na vila. Vinham os navios, aqueles navios grandes com as máquinas todas. Chegavam ali e havia umas que a gente estavam à draga, uma coisa baixa muito grande, que aqui ia encostar o navio para porem as máquinas em cima daquilo e aquilo aqui as punham em terra. E assim é que foi o desembarque deles. E então começou a vir máquinas e máquinas e máquinas, e aquilo era sempre a descarregar, porque eles tinham que fazer isto depressa. Porque se não viessem depressa, não sei se a Alemanha ia chegar aqui. E aquilo era sempre, e depois aquilo, os americanos é que trabalhavam de noite e de dia, né? Aquilo ali não havia horário, era por turnos, sempre na rocha, partia rochas para fazer o aeroporto, sempre. Isso é tudo o meu tempo, tudo. É. Nesta altura o senhor era um menino? Não, tinha 8, 9, 10 anos. É. Mas ia ver os americanos? Ia ver. Ia ver, e mesmo antes deles desembarcarem, a minha escola era em São Pedro e a gente ia para cima da torre da igreja e ver as esquadras americanas e inglesas estavam rodeadas aqui na ilha, né? E isto ainda não tinham começado a desembarcar, porque ainda não tinham a autorização de Salazar para desembarcar. Quando tiveram, isso começou, mas foi sempre. Quanto mais rápido, melhor, porque senão... Porque o problema era que havia aqui os marinhos alemães estavam aqui no Atlântico. Todo o navio que passava ali, eles davam cabo dele, metiam no fundo. E eles da América não podiam chegar com bombas pesadas para acabar com eles, né? Fizeram aqui este aeroporto por causa disso. Que daqui os aviões já chegavam lá. E então, quando eles começaram a chegar lá, meteram alguns no fundo e os outros fugiram. Porque já sabiam. E foi aí que a guerra começou a ficar dividida, que senão eu tenho para mim que a Alemanha que chegava aqui, até Salazar, naquele tempo dizia, né? Que Salazar dizia, porque o Salazar era amigo do Hitler. Eram os dois tinham ditadura, né? E quando o Salazar viu o Hitler, viu para essa Europa a voz. E disse, Leão, está descansado que ninguém te toca. Foi o que o Hitler disse a Salazar. Porque o Salazar deu os aeroportos aqui, os americanos e os ingleses, e estava dando um material que era para fazer material de guerra para a Alemanha e dinheiro. O Salazar, quer dizer, o Salazar trabalhava com os outros, porque o Salazar sabia que não sabia quem é que ia ganhar a guerra. Se era a Alemanha, se era a Europa, né? E então quando ele viu quando a América se meteu na guerra, quando ele viu que a Europa que ia ganhar, foi quando ele deu a autorização e eles para entrar para aqui. Porque senão ele já estava tremido. Com os americanos também chegou na ilha o progresso, a tecnologia.
E a fartura. E a fartura. Os americanos trouxeram uma fartura para aqui, para Santa Maria. Só uma pessoa da minha idade, porque da minha idade também não estão, não andam por cá muitos, é que sabe quando chegou aqui os americanos. Uma que deu mão de obra para muita gente de Santa Maria, muito, muito, muito. E depois, além de haver a mão de obra, mudou tudo. Aqueles que tinham tabernas, que eram muito poucas, eles iam lá, iam beber, que o americano é uma pessoa que bebe muito, né? E iam beber. Depois, lá dentro do aeroporto, eles traziam comer, e muitos trabalhavam nas messes, onde faziam a comida, né? E eles traziam comer para sustentar a família. E traziam em tão grande quantidade que não dava só para a sua família, também dava para a família dos outros, né? Isto foi a chegada deles aqui, foi uma fartura, que até naquele tempo eles diziam que Santa Maria era a América pequenina. O pessoal de São Miguel era tanto a vir para aqui, que era por carta de chamada como é hoje para a América e para o Canadá. De São Miguel para aqui, a um termo de responsabilidade. Por exemplo, se eu queria vir, tinha cá eu, dizia, ele pode vir porque se houver problemas assistente, né? E isso foi no tempo dos americanos, aqui em Santa Maria. Porque isto aqui era uma loucura, uma loucura. Era dinheiro, era... Que tipo de novidades traziam os americanos? Os americanos, a novidade que eles traziam era a evolução, que a gente não tinha nada aqui, né? Chegou aqui máquinas, tudo, que a gente aqui nunca tinha visto. As pessoas, quando aterravam um avião, ficavam admiradas, né? E aquelas máquinas, ia montes de pessoas ali para cima da rocha, para a vila, ver desembarcar aquelas máquinas. Isso é que foi a evolução toda aqui, tudo. Mas isto tudo pelos americanos, né? Ou depois, alguns dos pessoal aqui de Santa Maria também foi trabalhar para lá e eles aprenderam com os americanos a trabalhar com as máquinas. Já havia muitos rapazes daqui que já trabalhavam com as máquinas, tinham aprendido com eles, né? E isto foi a evolução de Santa Maria, no tempo da guerra. A eletricidade chegou com os americanos? Não, eu penso que na vila que já havia, na vila. Agora o aeroporto, isso tudo foi com os americanos é que fizeram isso tudo. Como é que produziam a eletricidade? Era uma centralzinha elétrica que havia ali, que a gente trata, dá o nome de... Quem vai para Valverde? Havia ali uma casinha pequenina que era a central elétrica que dava luz na vila. Mas só para a vila, para mais nada, que o resto não tinha. E o aeroporto, quem pôs a eletricidade foi os americanos. E tudo que foi feito no aeroporto foi os americanos. Aquele ginásio, que já não existe, a casa de cinema. Os americanos é que fizeram aquilo tudo, que a gente aqui não via nada, não tinha nada, né? E então era com geradores? Aquilo era com geradores, era. Com geradores e depois, então já muito mais tarde, eles montaram já a central elétrica ali no aeroporto, que depois aquilo agora foi retificada e agora já está uma casa grande. E que foi para si o progresso mais importante trazido pelos americanos? Para mim, o mais interessante foi aquilo que havia, aquilo que eles trouxeram, as máquinas e isso tudo, né? Porque naquele tempo foi muita gente trabalhar para os americanos, mas o meu pai nunca foi trabalhar para lá. E outra que a gente naquele tempo vivia muito isolados, não era assim, né? Por exemplo, eu fui para a escola com 7 anos, hoje em dia vão com 3, e a gente vivia junto à família. A gente não tinha aquela liberdade de falar com este ou com aquele, até isto é mal dizer, que a gente quase que tinha vergonha de falar com os outros que nunca os tinha visto, né? E aí a gente vivia naquele isolamento tão grande, e os americanos já quando vieram, já trouxeram outra maneira de viver, outra vida, né? E depois aqueles que trabalhavam com os americanos já chegavam a casa e diziam os filhos, que na América é assim, e na América é desta maneira, na América é daquela, e então aí é que começou a mudar isto tudo. Na forma de viver? Na forma de viver, sim senhor, na forma de viver. Durante a sua vida, o senhor também via a evolução do progresso. Vi. Que agora,
que pensa nessa evolução? O que eu penso agora, quando isto principiou, eu nunca pensei que se ia chegar a isto. Essa é a minha admiração, é essa. Né? Porque quando eu vim do Canadá há 35 anos, luz em Santa Maria só havia no aeroporto e na vila. Mais nada. E a gente ainda vivia quase igual como quando eu parti para o Canadá. A gente ia à loja, não tinha aquilo que queria. Se não vinha o barco de São Miguel, a gente estava 15 dias, 3 semanas sem suco, o tempo estava ruim. Quer dizer, a gente quase que vivia como eu parti. E eu estive lá 14 anos, né? Aqui em Santa Maria. Mas o depois, há 35, aí carros eram muito poucos aqui em Santa Maria. Lembro-me de haver carros de praça V2 e mesmo carros particulares eram muito poucos. Depois dos americanos chegarem aqui, então começou a haver muitos carros, mas a força dela era dos americanos, carros da tropa, né? Porque estava cheio de tropa Santa Maria. No tempo da guerra estava aí, sei lá, era milhares de americanos que estavam por aí, né? E aí é que começou a coisa a andar mais para a frente. E os portugueses, muitos que trabalhavam lá, a verem aquilo, aí é que foram acompanhando aquela evolução. Mas os americanos fazem assim, porque é que a gente não faz? Aquele faz assim, porque é que a gente não faz? E depois isso foi andando, até que chegou-se ao ponto de estar como está, né? Porque há 35 anos, se me dissessem assim, Santa Maria daqui a 35 anos vai ser assim, eu não acreditava. Mas no progresso há coisas boas e também há coisas... Isso é a lei da vida. A lei da vida é assim. Quando há muito progresso, há bom e mau. Na vida da população, né? O mau é, como a gente sabe, drogas e mais coisas. Porque no tempo que eu me criava não havia nada disso. Nada. Nem se falava nisso, nem se sonhava com isso. Nada. A evolução trouxe coisas boas, trouxe o desenvolvimento, mas trouxe outra parte, coisas más. Que é as drogas e mais, que a gente vê o mundo perdido por causa disso, né? A gente hoje vê, ainda ontem vi na televisão, as pessoas nos seus lares dão porrada, ou o marido na mulher, a mulher no marido, né? E naquele tempo também havia qualquer coisa destas, só que a mulher nunca largava o marido, porque o marido naquele tempo é que sustentava a casa e os filhos. Hoje não, hoje a mulher tem o seu emprego, o homem tem o seu emprego. Há um problema, há uma zaragata e depois aquilo vai andando. Olha, ganho bem para mim, estou ganhando. Isto foi a evolução da separação, foi isto. Que eu digo muito que a rapazes e raparigas novas que não têm experiência da vida, porque eu também, quando eu tinha a idade deles, não tinha. Eles juntam-se, estão 10 anos juntos. A gente demos-se bem 10 anos, vamos se casar. Casam, fim de um ano, estão separados. Porquê? Vou explicar porquê. Enquanto eles viveram juntos, tinham medo de dizer isto, dizer ser feito e certo, e o homem tinha medo de dizer ser feito e certo. E eles estavam a encobrir aquilo. Agora estou casada, ou estou casado, agora posso dizer o que quero e o que penso. No fim do ano, vão-se embora. E é isso, que é uma coisa que eu tenho dito, rapaz e rapariga, vocês tenham cuidado. Quando se juntarem, vocês saibam bem quem é esse homem, ou quem é essa mulher. Não é só dizer, porque hoje infelizmente é assim aqui, né? Eles hoje começam-se a namorar, amanhã já estão juntos. E isto assim, no meu tempo de criança, não. No meu tempo havia respeito. Não tem nada a ver com isso, que no meu tempo a rapariga estava na janela, o rapaz estava cá embaixo, né? Mas havia muitos e muitos rapazes que não tocavam com um dedo na noiva antes de casar. Dezenas e dezenas aqui em Santa Maria. E havia um respeito tão grande. E uma rapariga que namorasse 2 ou 3 rapazes já não prestava. Aquela já namorou 2 ou 3, mas esses 2 ou 3 nunca lhe tinham tocado. Mas naquele tempo era assim, havia um respeito tão grande. Hoje as pessoas sabem bem como é. Isto é a nível mundial, não é? Que tipo de construções deixarão os americanos na ilha?
Eles deixaram muito aqui, deixaram aqui no aeroporto, tudo aquilo era dos americanos, aqui estava por conta dos americanos. Só que depois, quando a guerra acabou, é que aquilo passou para ser português. Mas antes os americanos é que estão a comandar aquilo tudo. E eles deixaram tudo cá. Eles deixaram, só que levaram foi as máquinas para a terceira, que depois quando acabou neste aeroporto foram para a terceira. Mas o resto ficou cá tudo as casas, tudo, que as casas já muitas tiraram, que é aquelas casas de chapa cá no aeroporto. Já as tiraram muitas de lá, né? Mas os americanos deixaram tudo aqui, tudo. E então, nesta altura, a gente preferia ir trabalhar para os americanos em vez que trabalhar as vinhas ou... Não, é que, sabe, os americanos davam mais dinheiro, pagavam mais, né? Porque quando os americanos chegaram aqui, um trabalhador ganhava 4 escudos por dia. E depois os americanos já começaram a pagar a 12. E o pessoal queria ir trabalhar para lá. Só que depois os donos da terra iam requisitar os americanos o pessoal que lá trabalhava. Aí que era amanhã arranjamos tantos homens. E eles deixavam-nos vir trabalhar para ali, né? E depois eles também tinham já que pagar isso, o que os americanos pagavam, senão aí não vou, porque o americano paga mais, né? E aí é que começou a subir ainda muitos anos a 12, e depois passou para 15, para 20, 25, mas isso já foi há 100 e tal anos para trás, né? Foi isso que eles viviam lá, melhor era ir para lá e que ganhavam mais e já levavam uma vida completamente diferente da vida que se levava naquele tempo, né? Que era uma vida triste, uma vida de trabalhar, e depois não havia alimentação e pessoas que chegavam a casa e não tinham que dar os filhos, as mães diziam a eles, vocês sentem-se aí no chão, e a mãe começava a cantar, e com as cantigas da mãe eles pegavam de sono, cheios de fome, ela pegava neles e deitava-os na cama. Muito que se deu aqui em Santa Maria, nesse tempo, no tempo, mesmo depois dos americanos se irem embora, e muitas pessoas também que não trabalharam nos americanos não tinham essa fartura, ainda tinham problemas. E então, antes deles, era assim, era fome, muita gente passava fome aqui. É aqui, quem diz aqui nos Açores, todos, né? Na vila, abriram muitos negócios. Na vila, os negócios que abriram ali era mais ou menos cafés, aquilo a gente tratava tabernas naquele tempo. E tanto para mim que é o que dava mais, mas também abriram outros negócios, por exemplo, abriram na terminal, uma oruvejaria, que era de um homem suponho que era da Madeira, né? E abriu outras lojas na vila, porque naquele tempo já havia mais poder de compra, mesmo da população daqui. E os que vieram de São Miguel, de Faial, da Terceira e do continente, veio muita gente para aqui. E como eles já trabalhavam nos americanos, já ganhavam mais, aí já podiam comprar mais. E abri mais umas lojas de negócios, lojas de fazendas, mercearias, mas a mercearia ainda era uma coisa ainda muito, muito pequenina. Porque no tempo que eles tinham os americanos, ainda estavam aqui, eles ganhavam 20 escudos por dia, depois de ganhar os 4, os 12, 15, 20. Só que um quilo de açúcar aqui era 9 escudos. Um trabalhador ganhava 2 quilos de açúcar por dia. Não podia viver. Um homem ia trabalhar, levava um pão de milho e levava um ovo para comer 2 refeições, porque no tempo que eu era rapaz e já homem, né? A gente comia o trabalhador comia 2 vezes por dia. Comia-se às 9 da manhã e à 1 da tarde. E a pessoa levava um pão de milho, comia metade do ovo às 9, com metade do pão, e comia metade do ovo à 1 da tarde. Mas dessa metade que sobrava, ele tinha que levar um bocadinho para casa. Porque quando ele chegava à casa, os filhos iam ver-se o pai, ele trazia algum bocadinho de pão. Isto foi, mesmo depois dos americanos havia isso. Havia uma cantina no Havia uma cantina no aeroporto, o que os americanos fizeram. Era. Que tipo de... Tinha tudo lá, tinha tudo na cantina. Já foi então mais para a frente, isso já. Isso aqui então, depois a cantina no aeroporto,
foi, enquanto os americanos estiveram aqui, era deles, mas depois passou para os portugueses, né? E então, depois da saída dos americanos, o que aconteceu com o aeroporto? O aeroporto tinha um movimento muito grande depois dos americanos, porque no tempo dos americanos este aeroporto era um aeroporto de guerra. Os americanos fossem embora, passou para civil, né? Mas passava aqui muitas companhias, muitas que passavam aqui, sei lá, 5, 6, 7 companhias que passavam. Porque nesse tempo ainda não havia aeroportos nas ilhas, só havia aeroporto em Santa Maria, mais nada. E este aeroporto de Santa Maria foi um aeroporto que foi considerado a nível mundial a terceira melhor pista do mundo. Os americanos tratavam isto o porta-aviões do Atlântico, porque eles saíam de cima do mar e estavam na pista, né? E aí é que começou isso tudo, né? Estas evoluções, isso tudo, e foi assim que a gente vive cá. Depois deles irem embora, foi isso que a gente viveu, mas depois deles irem embora ainda ficou companhias a trabalhar aqui, por exemplo a Panamérica. Quando fizeram aquele aeroporto eu trabalhei ali, quando fizeram aquela pista que foi a Oman, uma companhia americana, tinha a Sener, tinha a Dory, isto tudo companhias americanas que trabalharam naquele aeroporto. E o pessoal trabalhava ali, muita gente de Santa Maria ali, e já se ganhava bem. Isto então já foi mais para a frente, isto já foi em 1950 e 58, 57, 58. Eu tirei carta de chofer em 57, fui trabalhar para os americanos e já ganhava de base 50 escudos e alimentação 8, ganhava 58 escudos por dia, junto com o trabalhador ganhava 15. Quer dizer, os que trabalhavam nos americanos já tinham uma grande diferença. O trabalhador lá nos americanos não ganhava esta quantidade, mas os choferes, muita gente tirou carta de chofer naquele tempo, aqui de Santa Maria, já ganhava aquilo, a gente já vivia melhor, muito melhor. Que tipo de trabalho fazia para os americanos? A gente trabalhava numa britadeira, havia uma britadeira que fazia a brita, aquelas partia a pedra, né, para fazer aquela pista, né? E o meu serviço era carregar na britadeira, a brita já feita, e levá-la lá para o sítio onde eles estavam fazendo a pista. A gente tapava lá no monte, e depois as máquinas é que iam tirar daquilo que eles precisavam, né? Mas aquela pista foi feita com uma segurança tão grande. Havia corres de bois aqui de Santa Maria, homens com corres de bois, né? Com uma colher de sopa, tiravam do barro, de um buraquinho muito pequenino que tinha na rocha, tiravam aquele barro todo. Tudo. Estava ali o corpo de engenheiros americano, pelo se ele deixasse o único. Isto é uma pista com uma segurança tão grande que ninguém faz uma pequena ideia. Porque durante na época do aeroporto civil, porque é que os aviões precisavam de parar na ilha? É porque depois precisavam parar aqui. É porque hoje eles fazem já uma rota diferente. Naquele tempo aquilo não era aviões a jato, era aviões a propelas, né? Aquilo era aviões de longo curso. Tinham que abastecer aqui. Se fossem para o Canadá tinham que abastecer indo falando e era assim, né? E a gente aqui tinha um aeroporto, tudo parava aqui, porque havia 3 companhias de abastecimento. Havia a Mobil, a IES e a Shell. 3 companhias de abastecimento aqui, né? E aquilo era sempre abastecido. Os aviões eram sempre aviões comerciais que vinham aqui, carregavam pessoas. Não era só para a imigração, eram aviões que paravam aqui, que iam para a Europa, que tinham que abastecer aqui, porque eles não podiam atravessar isto tudo sem se abastecer. Isto foi um movimento grande, só que depois a política fizeram aqui na terceira e os aviões daqui eles levaram-nos para a terceira. Mas já muitas companhias já não passavam por aqui, porque passava por aqui a Canadá do Pacífico, a Sener, a Panamérica, TWA, e mais que eu não sei o nome delas. Pessoas companhias que iam para a Europa toda, tudo, iam para toda a parte. Eu tinha um irmão meu que era abastecedor,
na Mobile, né? Aquilo de noite era toda a noite a abastecer aviões. Toda a noite, toda a noite, toda a noite. Hoje em dia é... Hoje não há nada, né? Porque foi a política. Isto podia estar aqui, mas fizeram os outros aeroportos. Por exemplo, o aeroporto em São Miguel. Tem o aeroporto na Terceira. E só sabe que a política aqui é assim. Os grandes é que apanham o maior quinhão. Os pequeninos, mesmo na vida da gente acontece isso, né? Levaram tudo para lá e agora, não é há muito tempo, passa aqui a SATA dos Açores, a SATA Internacional, que ela não passava aqui, não passava avião nenhum aqui, eles levaram tudo para lá. E a gente ficou a dizer, só que ainda o que foi importante foi aguentar o controle aqui, porque este controle era para ter ido para o continente. Aquele que era o primeiro-ministro, Rui Terres, esse é que fez, quando ele era primeiro-ministro, é que fez com que isto ficasse aqui. Só veja lá, se isto fosse para o continente. Rapazes que estavam aqui do continente, tinham feito casas, tinham investido tanto dinheiro aqui, é claro, se levassem isto, porque o que está dando vida a Santa Maria é o controle, que é as pessoas que ganham mais, né? E se eles fossem, quem é que ia comprar as casas? Isto era uma miséria terrível, terrível aqui em Santa Maria. Felizmente que isto, por enquanto, está aqui, né? Porque está aqui, que este controle aqui é o espaço maior da Europa. É este aqui. E por isso eles precisam da gente. Precisam de um instituto, porque eu também tenho 2 filhos que trabalham lá, eles é que me dizem, que eu também não percebo nada daquilo. É o maior espaço do Atlântico, é os Açores, Santa Maria, né? Então, houve uma altura onde que a imigração houve um crescimento da imigração depois do tempo dos americanos. Foi. E esta imigração começou, bom, para a América já havia a imigração há centenas de anos, no tempo dos barcos baleeiros, uns fugiam, mas para o Canadá isto começou em 1953. Depois dos americanos. A guerra acabou em 45, isto foi em 53. Já foram muitos, não foi muitos, talvez aí um cento deles, ou mais ou menos, né? Para o Canadá, para as linhas de ferro. Porque o Canadá naquele tempo era um país que estava começando ainda. E queriam pessoal. E eles foram trabalhar para as linhas de ferro. Tiveram lá alguns, nas linhas de ferro, mas outros já se começaram a mudar para aquelas vilas, por exemplo, para Galton, onde estive, houve ali muitos rapazes que estavam lá, que trabalharam nas linhas de ferro, e depois mudaram-se para cá, para ali. E depois eles foram fazendo carta de chamado às famílias, foi andando, e isto foi a evolução, e mesmo Pérola se não fosse a imigração aqui dos Açores, e do continente, porque eu ouço nas notícias, no continente, eu tenho para mim que há portugueses no mundo inteiro. Há um programa que as pessoas estão vendo se vêm portugueses, e encontram portugueses em países tão pobres, mas como é que aquela gente vive ali? A imigração foi muito importante. O continente para a Europa e os Açores para a América e Canadá. E aí é que começou a evolução. Mas essa gente toda das ilhas vinha tomar o avião aqui. Vinham no barco, chegava ali o Porto da Vila, às vezes o mar ruim, e aquela gente, aquelas mães com crianças pequeninas, ia lá uma lancha buscar as pessoas. E às vezes a gente estava vendo qual era a hora que o mar engolia aquele barco e matava aquela gente, mas felizmente andava ali um rapaz que tinha muita experiência do mar, e nunca houve problemas. Depois aquela gente ia para a terminal, esperavam 2, 3 dias pelo avião, não havia hotéis para aquela gente ficar, dormiam por cima dos bancos com crianças pequeninas. Esta gente, a gente aqui não, porque a gente tinha o aeroporto aqui. Aquela gente sofreu tanto, porque eles vinham todos para aqui, tudo. Estavam ali 2, 3 dias à espera do avião. Dormiam em cima dos bancos com a mesma roupa que tinham, porque vinham, por exemplo, das Flores, vinham de Cor, vinham de todas as ilhas, né? Além de apanhar tempestades pelo caminho, aqui, e depois eles chegavam aqui e pensavam que iam estar bem, mas estavam ainda pior talvez de quando vinham de barco, né?
A vida era assim. O senhor, quando era taxista, encontrava essa gente? Vivi tudo com essa gente. Era isso, foi no meu tempo de praça, sempre. A gente chegava ali o caixa, a cartar neles ali para a terminal. Aquela gente que vinha enjoada de bordo, pessoas que passavam mal no mar. Era triste ver aquilo. Era. Mas felizmente hoje a evolução mudou isto e todas as ilhas têm aeroportos e naquele tempo. Só um que passou por onde eu passei e que vi o que vi. Aquela gente tanto que sofria, tanto. Mas tinham que embarcar. Também havia gente que emigrava por causa das guerras ultramarinas, os mais jovens. Sim, houve alguns que emigraram por causa disso, mas eles emigravam quando não tinham a idade de ir para a tropa. Se tivessem a idade de ir para a tropa já não iam, porque o governo já não os deixava ir. Yeah. Agora, se ainda tinham idade de não ir para a tropa, muitos foi assim. Muitos foram para a América e Canadá por causa disso, por causa da guerra do ultramar. Yeah. E houve aqui um rapaz de Santa Maria que fugiu. Eu penso que ele foi para a Bélgica, da Bélgica para a Holanda, ele andou aí na Europa e não sei quantos países. Até que consegui ir para o Canadá, que hoje está no Canadá aí. Para não fazer Para não ir para Angola, porque as pessoas sabem que aquilo foi uma guerra estúpida. Né? Para quê? Eu não sei para que foi. E da ilha houve muitos jovens que morreram na guerra. Não. Aqui de Santa Maria não foi muitos, talvez uma meia dúzia deles, né? Porque de Santa Maria também não foram muitos, isto era uma ilha muito pequenina, tinha pouca população. Agora de São Miguel e de outras ilhas maiores, morreu muita gente lá. Muitos mesmo. E foram outros que foram e voltaram. Momento. Estou a cair. Está caindo, é. C'est bon, Simon? Então, houve gente na ilha que pensaram que a riqueza trazida pelos americanos e depois pelo aeroporto civil ia continuar para sempre. Principalmente com os americanos. Já que o aeroporto civil já era diferente. Com os americanos havia gente que pensava que aquilo não tinha fim, aquela fartura. Mas teve. E muitos desses que passaram pela fartura podiam ter guardado um bocadinho da fartura. Mas eu não guardo para quê? Isto vai ser sempre assim. Depois veio a fome a seguir. Casas de família que passaram tanta fome. Casas de família que jogaram à bola com pão americano, no fim, nem pão português tinham para comer. Nada. Que mudou completamente. E então também a economia da ilha foi modificada pela atividade do aeroporto. Foi. Foi muito modificado, isso foi tudo mudou, porque antes não havia nada disso. A economia, depois já havia mais comércio, havia mais costas de praça, havia de tudo um bocadinho a mais, né? Devido à evolução que chegou a Santa Maria, mas trazidas pelos americanos. Porque quando os americanos vieram, a gente aqui não era nada. Né? Vamos falar do Canadá. Houve uma altura em que o senhor também teve que emigrar. Yeah. Emigrei em 1965. Eu tinha o carro de praça e lembrei-me a ir. Eu não fui por carta de chamada, eu fui como visitante. E foi experimentar a minha sorte. Eu tinha lá um primo meu, vivia já em Galto, já tinha trabalhado no princípio nas linhas de ferro e foi o que me fui buscar o aeroporto e vivi 2 meses em casa dele. E depois fui morar lá para um apartamento, mais uns amigos. E cheguei lá, não sabia se ia ficar nem se não ia ficar.
porque aquilo eu ia como visitante. Mas como a evolução e a quantidade de pessoas foi tão grande, do continente, não foi só dos Açores, do continente, que a rainha disse, não, então se a gente há de mandar a fazer uma imigração de Portugal, porque é que na Galiza os cá estão? E foi por isso que eu fiquei, eu e miles deles que ficaram lá. Por isso é que fiquei no Canadá. Por lá andei, sozinha, tive solteiro 3 anos lá, fazia o comer, tudo, tinha que fazer tudo, né? Pô, chegou um ponto da minha vida que pensei, esta vida de solteiro não é boa para sempre. Isto foi a minha maneira de... Eu não era muito inclinado em casar, mas a vida às vezes obriga a gente a mudar de vida, né? E então aquela que é a minha esposa hoje, era minha vizinha cá, e depois escrevi-lhe, olha, casarmos, e felizmente estamos sempre bem. Mas é um país, o Canadá é o melhor país do mundo, hoje tem que se ver uma coisa. A gente houve problemas em quase todo o país. No Canadá nunca houve problemas nem de guerra, nem disto, nem daquilo, nem de nada. E é um país que ainda tem mais de metade por povoar. Porque aquilo é uma coisa imensa que está ali. Só eu ia para a caça, para a outra, é que via aquilo tudo, né? Mas por lá andei estes anos a fazer comer e chegou-se a ponto. Eu estava sempre com a ideia nisto aqui, Santa Maria. Santa Maria porquê? Porque eu gostava muito de caçar e pescar. E eu pensava, eu digo, está toda a vida a trabalhar aqui e não fazer um bocadinho do que gosto. E um dia chego a casa e disse à minha mulher, a gente vai para Portugal. Mas também é preciso ver uma coisa, que a minha mulher também foi por meu lado. Porque há muitos e muitos que queriam vir e as mulheres diziam, daqui não vou. E vice-versa também, o contrário, né? E ela nunca disse não. Viermos. A vida não foi fácil aqui para a gente. Chegar ali os anos sem luz, sem água, a gente ia à ribeira buscar água para se lavar, para aquecer numa panela, e no Canadá tinha tudo, televisão, essas coisas tudo. Mas os meus filhos eram pequeninos, não viam a diferença. E eu estava naquilo que gostava, que era andar nas rochas de noite, a pescar, caçar, para aqui e para ali. Mas os meus filhos, se eu os troco já com uma certa idade, eles não vinham cá. E se viessem, voltavam. O Tony veio com 2 anos, o Fernando veio com 6. E o Arnaldo já nasceu aqui. E eles ali foram, sempre ali, claro, o Tony com 2 anos era um pequenino. O outro com 6. O Fernando às vezes dizia, pá, uma vez ele disse-me assim, pá, a gente viemos, é tudo rochas, é babosas, é silvas. E ele já estava vendo uma francesinha. Mas depois começaram a ter amigos, aqui e ali, foi andando, então foram vivendo bem. E eu também, quando eles estudaram, também a vida não foi fácil, não é? Porque eles estiveram na universidade, 7 anos, o Arnaldo, e o outro teve 3 anos em São Miguel, teve 3 meses na França, mas a vida passou-se, né? E eu sinto-me bem é porque eles vieram, eu trouxe-os para aqui, para uma ilha sem futuro, mas eu vim dar o futuro a eles, porque eles estão muito melhor do que o que está no Canadá. O que está no Canadá trabalha numa fábrica, e é trabalhar. Eles ali sentam-se lá à frente do computador a ver os aviões, que é o serviço Tony, tu desces, tu sobes, e o Arnaldo é quando há avarias naquela aparelhagem, aquele vai, senão está lá sentado aqui assim. Por isso, a gente às vezes diz, muita gente pensa, eu nunca pensei no futuro, há muita gente que pensa, não. Eu só penso, sabem, no passado e no presente, que é as duas coisas que eu vejo. O futuro, eu não sei, porque se eu sempre pensasse no futuro não tinha vindo para aqui, nem para agora. Podia que eu vou com 2 crianças para Santa Maria, para um penedo no meio do mar, mas assim, foi a minha maneira de ver a vida, foi essa. E sinto-me bem satisfeito em estar aqui. Que estou na minha terra, cacei e pesquei quando pude. Agora, se viesse, agora já não podia, que agora já não posso ir, porque a idade pesa. Fiz tudo o que gostava enquanto podia, que eu vim para aqui com 43 anos. Eu vim para Santa Maria, era um homem novo. Eu ia era pescar de noite, era caçar. De noite eu nunca ia caçar, mas ia de dia, tinha cães e aquilo para mim, eu estava-me consolando aquilo. Só que também uma coisa que eu pedi sempre a Deus foi ter sempre pão na mesa, sempre comer na mesa. Pelo menos pão nosso de cada dia. E que os meus filhos arranjassem um emprego de viver bem. E foi isso que Deus traçou para mim. Foi isso.
que eu nunca pensei, só pedi, mas não sabia o que é que ele me ia dar, mas ele deu-me isto. E eu sinto muito satisfeito por isso, muito. Quando o senhor regressou para Anjos, como eram os anjos? Os anjos. Diferente de hoje em dia, não é? Os anjos não era nada à vista de hoje em dia, nada. Ali para aquele lado onde tem lá o restaurante, né? Só havia ali uma, duas, três casas que morava gente, e era aquela que está lá ao fundo, que está caída, que não morava lá ninguém, né? E mais não havia nada. Aquelas primeiras casas, ali a seguir a quem vai para o Porto, estavam-nos construindo quando eu cheguei. E os anjos era nada, não havia água, não havia luz. Os anjos evoluíram agora há poucos anos, isto não é muitos anos, aí sei lá, 2, 3 anos. Este ano foi um ano que houve mais movimento nos anos. Porquê? Porque este ano foi um ano de imigração, de imigrantes novos, virem aqui a Portugal, como eu nunca me lembro. Porque geralmente vinham aquelas pessoas da minha idade, outros mais novos, que tinham vivido aqui, que tinham trabalhado aqui, vinham, mas os filhos já não queriam vir. E agora este ano veio tanto, e eles gostaram todos disto, tanto que eles gostaram disto, né? Aqui. E é muito bom que eles vão voltar. O que a gente tem que ter aqui é preparar o terreno e educar o povo para receber o turismo, as pessoas, que ainda o que falta à gente cá é a gente. Foi há 2 anos, o ano passado, vêm os senhores comer aqui um restaurante que tem ali à frente, esperam 2 horas para comer. Só veja lá, uma pessoa que vem da América ou do Canadá ou do continente, de qualquer parte, espera 2 horas para comer, nunca mais cá vem. Isso é a minha maneira de ver, nem pensar numa coisa dessas. Ir a Santa Maria, está lá 2 horas à espera para comer. A gente ainda não temos preparados para isso aqui. Não temos. E eu depois, há 2, 3 anos para cá, aquele restaurantezinho cá lá, que era uma coisinha pequenina, e já teve ali vários rendeiros, já tiveram aquele renda, mas aqui nunca deu nada. Mas agora dá porque aquilo também foi um bocadinho mudado, né? E a piscina também foi aumentada, aquilo tudo foi tudo arranjado, porque antes só tinha uma piscina pequenina, não tinha mais nada, aquilo era tudo rocha ali. E então agora, com esta evolução que houve, eles arranjaram aquilo tudo, e então agora chama muita gente ali. Que até há muita gente que tem casas aqui em São Lourenço, tem casas na Maia, dizem assim, porque é que eu não fiz uma casa nos Anjos? Gostam mais do lugar. Porquê? Uma que tem já um restaurante, tem piscina, tem tudo. E é muito perto de Vila e do aeroporto. Já São Lourenço, Maia, já estão longe, muito longe daqui. Mas, olha, foi o lugar que eu escolhi, aquela casa que comprei em 1960, 70 e tal. Eu dei para aquela casa 13 contos, dinheiro antigo. Mas eu depois reconstruía, mas nunca arranjei muito, porque não podia. Não tinha dinheiro para trabalhar para os 2 lados, não tinha dinheiro para arranjar a casa e os meus filhos estudarem. Primeiro era isto dos filhos, isso era o primeiro caminho da vida. A casa, logo que nasceu dentro, a gente vai vivendo. Mas o depois, quando os meus filhos começaram a trabalhar lá, foram eles que fizeram aquilo. Porque há pais que têm filhos, que mesmo que lhe deem tudo, eles ainda querem mais. E os meus filhos, felizmente até hoje, viram os sacrifícios que eu fiz na vida para os pôr assim, e eles é que fizeram aquilo tudo. Comentando aquela casa para trás, tudo. Ofereceram-me aquela carrinha, aquilo foi oferecida por eles, aquela carrinha. Uma vez estava em casa da minha irmã, isto descou-me um bocado, né? E chega lá o Tony, meu pai vai ali à casa, que está ali uma pessoa que quer falar com o meu pai. Ia sair de casa da minha irmã e vejo aquela carrinha parada à porta, mas não me lembrou nada daquilo, nada. Fomos para casa, ele disse, meu pai, isto é que eu e o Arnaldo oferecem ao meu pai. Aquilo descou um bocadinho. Porque o importante é que eu tenho uns filhos, até hoje, eu estou falando até hoje. Não é qualquer pai
tenho os filhos assim. Não, senhor. Mas também há aqui uma coisa. O primeiro caminho na vida deles foi a educação, que é o mais importante numa família, né? Porque hoje, infelizmente, a educação acabou-se. Aqui em Santa Maria, nas outras partes eu não sei. Os pais falam com os filhos de qualquer maneira, mandam-nos para o outro lado, e os meus filhos, eu eduquei-os como meu pai me educou. Meu pai não falava, olhava. O filho que eu tenho no Canadá, o Fernando, que é o mais velho, eu um dia estava a falar com ele ao telefone e disse ao Fernando, eu nunca malhei vocês. E ele respondeu assim, não era preciso, meu pai, os olhos do meu pai é que falavam, eu só olhava para eles. Mas a educação dos meus netos agora já não tem nada a ver com isso. A evolução é outra. Quando o senhor regressou nos Anjos, não tinha casa? Não tinha, só tinha lá 3 casas lá no fundo. Sim, mas vocês... E tinha as casas dos Anjos, porque aquelas casas dos Anjos são casas de centenas de anos. Na zona onde mora, aquelas casas, aqui tem centenas de anos. Até já me disseram, não tenho a certeza, que aquela minha casa foi o quartel da tropa na Guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial, que esteve ali gente na tropa naquela casa. E então, onde é que vivia com a família? Ao regresso Eu tive 3 meses em casa da minha mãe, no Paulo, naquela casa dos meus pais. Eu estive lá 3 meses enquanto recuperei a casa. Depois era estar a jeito, não foi como está agora, né? Depois era estar a jeito da gente viver, fomos para lá. E então, para comer, era só ir pescar? Não, comer. Eu comia melhor do que como hoje. Muito melhor. Porque o peixe era tanto que eu apanhava. E eu hoje apanhava peixe, a gente comia aquele peixe. A minha mulher guardava para o outro dia, no outro dia já não se comia aquele, punha-se fora, já se comia o que eu apanhava naquele dia. Porque eu apanhava todos os dias o peixe que queria. Todos os dias. E peixe bom. Hoje, se quer comer peixe, tenho que comprá-lo. E aquele peixe que eles vendem ali já não está 100% fresco. Fresco é aquele que eu tirava da água e ainda vinha a mexer para pôr na panela. E foi isso que aí então eu nunca tive falta de comer, porque eu apanhava peixe e coelhos, polvos eu apanhei com a minha mão milhos de polvos. Agora já não dá, não sei porquê. E onde é que ia pescar? Não, eu ia às vezes, cheguei a vir aqui 2 ou 3 vezes para São Lourenço, mas agora já mais, quando começou a haver mais escassez de peixe. Dos anos eram nos anos. Eu apanhava o peixe que queria lá, era vejas, salemas, sorgos, tudo. O peixe era. Depois começou a haver as redes de malhar, começaram a pôr as redes foram destruindo. Porque esses governantes, na minha opinião, eles sabem pouco, sabem o código da política. E eles deviam preservar a natureza. Porque Santa Maria foi descoberta em 1432 e este povo desta ilha vivia do mar, que ninguém comia carne em Santa Maria, e isto ainda é do meu tempo e para trás de mim muito pior. E viveram foi o peixe que apanhavam no mar, né? Eu agora perguntava a eles, o peixe está-se acabando. Daqui a 100 ou 200 anos, o que é que esta gente vai comer? Se não há peixe no mar, eu não sei. Porque destruíram a natureza. Eles podiam pescar como se pescava antigamente, mas eles quiseram apanhar tudo de uma vez. Tu fez redes. Quando eles começaram a pôr redes, apanhavam centos de toneladas para mandar para a Madeira, né? Porque ganhavam tanto dinheiro aqueles pescadores. Mas esses pescadores que destruíram a natureza, que acabaram com tudo, estão hoje tão ricos como quando começaram. Porque se eles tivessem destruído e eles fossem ricos, não, tão pobres igual. E o nosso governo nunca viu isso. Aqui nos Açores, nunca. Isto também não é. Na América e no Canadá não é assim. Na América do Canadá, um gajo é apanhado, o peixe tem um limite de tamanho, se não é apanhado, aquilo são $500 de multa. E levam de corre, levam tudo. Aqui não, aqui eles pescam, fazem o que querem, não. O resto da Europa não sei, mas aqui eu sei que é assim. E hoje em dia o senhor continua a ir à pesca? Poucas vezes, porque por 2 maneiras. É uma que eu também já não posso muito, e outra, ir à pesca e não apanhar peixe, não vale a pena. Se desse peixe, que me dava antigamente, eu ia. Quando me deixasse, eu ia sempre à pesca. Agora está lá 3, 4 horas,
com a cana na água e não apanharam uma peixe deste tamanho, não vale a pena. Mas quem tem a culpa é o governo. Os nossos governantes são muito novos, não sabem. O senhor pode dizer-nos que tipo de tempo vamos ter amanhã? E só lhe posso dizer é quando o sol se puser. Quando o sol sumir ali no horizonte, o que ficar retratado no céu, aí é que eu posso dizer o que vai fazer amanhã. Agora não posso dizer nada. Agora pode estar aí, tem exaustos de bom tempo, e eu tenho para mim que o tempo amanhã e depois, que eu vi a meteorologia, vai ser bom. Mas é assim, eu não posso dizer nada, porque às vezes está assim, e quando o sol se põe, fica ali uma barra negra no horizonte, e aquilo é que diz que vai chover. Quando ficar tudo claro, e o sol, quando se puser, aquilo ficar vermelho, no outro dia é um dia de calma. Foi o meu pai, porque naquele tempo as pessoas do mar tinham que saber assim, né? Porque como é que eles iam se defender? Bom, uma última pergunta. Pode falar-nos deste lugar onde ficamos? Aqui de São Lourenço, né? Bom, pois este lugar, eu comecei a vir para aqui em pequenino, um tio meu tinha uma casa ali à frente. A gente já vinha para aqui para as vinhas, trabalhar para as vinhas e isto não era assim, porque isto era tudo cultivado, essas vinhas que se vê, isso era tudo cultivado, tudo. E aqui o povo de Santo António, da Azanha e alguns de Santa Bárbara viviam daqui, trabalhavam só aqui nas vinhas, só nas vinhas. E era nesse tempo, quando eu vinha para aqui em pequenino, que isto era tudo feito, e esse povo trabalhava aqui, eles depois a vindimar essas adegas, que havia várias adegas, era sempre a espremer vinha, a gente só passava por caminho e sentia a tramela da prensa a trabalhar e no meu tempo foi isto aqui em São Lourenço. Só que depois do passar do tempo, os donos disto, que era 2 ou 3, a mão de obra começou a ficar muito cara e eles abandonaram as vinhas. O vinho de cheiro começou a não ter valor. A invasão do vinho tinto aqui nos Açores, né? Porque os Açores vai ser mercearias, o senhor vê ali dezenas ou centenas de garrafas de vinho do continente. Naquele tempo não havia nada, o vinho tinto que havia vinha para a guarda fiscal, mas era nas pipazinhas pequeninas que metem ali, o vinho, né? Só para a guarda fiscal. Ninguém bebia vinho tinto em Santa Maria, tudo bebia de vinho de cheiro. Agora, como veio essa invasão do vinho tinto, as vinhas, eles também já tinham abandonado parte das vinhas. Fazer vinhas para quê? Por exemplo, este vinho que eu faço aqui, se for fazer as contas, o que esta gente gasta, não dá. Mas eles querem aguentar isto limpo, né? E naquele tempo o vinho daqui era consumido na ilha para São Miguel, mas era uma fortuna. O vinho de cheiro era uma fortuna naquele tempo. Era. Mas agora, pronto, parou, acabou, porque a mão de obra é que fez isto tudo. A mão de obra não dá. Então o que vai acontecer com... O que vai acontecer é isto sempre assim, cada vez é pior. Porque o governo, no pico eles têm vinho bom, no pico até teve lá um vinho que ganhou um prémio, não sei que prémio foi, que é o Freio Gigante. Mas é que lá é um terreno direito, eles podem cultivar aquilo. Se eu veja lá aqui, essas vinhas que se eu vejo aí por aí fora, né? Essa terra para dar novamente tem que ser mexida, tem que ser virada, tem que se mexer com a terra, não se pode plantar assim que não dá. Quem é que vai agora, um homem que vai para ali com enxada na mão, nem que lhe dê 1000 escudos por hora, ninguém, não, isto acabou por causa disso. Se fosse terreno direito, aí eu concordo que podiam plantar não é o cheiro, mas uvas de casta ou uvas de outra qualidade, né? Mas fizeram no pico, a vinha que eles tinham lá acabou, mas agora plantaram outra vinha, tem lá várias qualidades de vinho. E vinho bom, eles cultivam vinho bom no pico, mas aquilo é tudo direito. Podem aqui não, aqui, como é que a gente pode? E mesmo um homem que a gente diga aí ali buscar um cesto de uvas lá acima, não vai. Não voa. Mesmo há rapazes novos aqui que não chegam com um cesto de uvas cá a voz, não. Naquele tempo aquela gente tinha músculos, estavam habituados a trabalhar, eles desciam essas escadas sempre de carreira, com um cesto de uvas às costas. A gente estava preparada para aquilo. A gente hoje não. Isto agora, o fim disto é pior ainda. Aqui na Maia, em qualquer parte. É para quê? Cultivar vinho. Até que os médicos dizem que o vinho de cheiro que não é bom bebê-lo. Uns dizem que não é bom. Outros dizem que é melhor do que o tinto.
Quem é que está no caminho certo? Não sei. Para mim não posso, devido ao problema que eu tive na vesícula, o médico disse-me que vinho de cheiro que eu nem olho para ele, mas que beba tinto do bom, porque há um vinho tinto que é feito a martelo, que esses do continente dizem, né? E há outro bom, não é? Mas esse bom, eu às vezes não bebo muito dele, sabe porquê? Porque é muito forte, que é 14,5%. E uma pessoa bebe um copinho a mais, depois já a coisa já não fica boa.